Olá, vamos para o nosso momento de reflexão sobre a palavra de Deus e hoje aqui em primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 1 e o versículo 10, aliás, 9. 1:9 de 1 Timóteo, que diz aí: tendo em vista que não se promulga lei para quem é justo, mas para transgressores e rebeldes, irreverentes, pecadores, ímpios, profanos, parricidas, matricidas, homicidas, impuros, sodomitas, raptores de homens, mentirosos, perjuros e para tudo quanto se opõe à sã doutrina, segundo o evangelho da glória do Deus bendito, do qual fui encarregado. Na última reflexão nossa, nós falamos aqui do versículo 8 que sabemos que a lei é boa se alguém dela se utiliza de modo legítimo. A lei é necessária, né? Toda lei, toda constituição, ela pelo menos tenta ou tem uma visão de ordenar a sociedade, de organizar a sociedade, de evitar crimes ou punir os criminosos. Isso é o objetivo da lei. Daí Paulo nos fala que a lei não é promulgada para os justos, para quem é justo, para quem anda correto. Em outro lugar ele diz que não precisa temer a lei, quem anda correto, quem anda honesto, quem anda nos parâmetros da sociedade, não tem necessidade de temer a lei, porque a lei exatamente vai atrás e é promulgada e é feita com o intuito de coibir os erros. Se a lei humana tem esse objetivo, muito mais a lei de Deus, a lei moral que Deus deu a Israel. Contudo, é preciso saber alguma coisa sobre a lei. Aqui Paulo usa utilizá-la de modo legítimo. Porque a lei, se alguém vai confiar na lei para ser justificado, para ser salvo, nunca vai conseguir. Porque a nossa natureza caída, ela tem a tendência para fazer o mal. E o próprio Jesus disse que a própria Bíblia diz que quem cumprir toda a lei, mas falhar num ponto apenas, ela vai perder toda a lei, né? Vai perder tudo. Por exemplo, você está numa estrada aí que tem, vamos pôr, 20 radares. Está uma viagem longa e tem esses radares de controle de velocidade. Se você passar em 19 dentro da lei, dentro da velocidade permitida, ou até um pouco abaixo, quer dizer, dando um sinal de responsabilidade. Mas se em um desses sinais, um desses radares, você passar acima do limite permitido, o que vai acontecer? Vai ser multado. Vai ser multado. Ah, mas eu passei em 19, correto, certinho. Mas eu tropecei num só, mas a multa vem. Não vai olhar o que você fez certo, mas a lei é assim. Ela pega no que está errado. Você pode fazer a vida inteira a coisa certa, correta. Mas se num dia você quebrou a lei, desobedeceu a lei, fez o que é contra a lei, então a lei vem para punir, vem para punir. Assim a Bíblia nos revela sobre a lei de Deus. Deus deu a lei para que nós tivéssemos um padrão de santidade de Deus. Mas por nosso esforço, por nossa capacidade, é impossível obedecer à lei de Deus como ela exige. Daí
o apóstolo Paulo nos fala que nós temos que usar a lei de modo legítimo, né? Sabendo que essa lei não nos salva, que essa lei foi dada para mostrar a nossa fraqueza, mostrar a nossa natureza caída e que precisa exatamente do sacrifício de Jesus, que veio, cumpriu essa lei totalmente, e nos oferece gratuitamente a redenção, a salvação. E Paulo nos fala aqui sobre algumas situações de pessoas que são punidas por essa lei, né? A Bíblia fala primeiro aqui os rebeldes ou insubordinados, né? Que vem do grego não sujeito, né? É aquela pessoa desobediente, né? Sem lei, desobediente, refere-se a opositores da lei para quem é promulgado, né? Então, esses insubordinados, gente que não tem limite, obediência nem nada. Também fala sobre os ímpios e pecadores, aquele que não reverencia a Deus, aquele que peca abertamente contra ele, os opositores de Deus, né, e da lei de Deus. Então, são pessoas esses ímpios, né, e profanos. Também fala sobre irreligiosos e profanos, aqueles interiormente impuros, e aqueles que merecem exclusão da participação externa no serviço do santuário, pecadores contra o terceiro e quarto mandamento, né? Então são pessoas que não adoram a Deus, não servem a Deus, não querem fazer a vontade de Deus. Também a Bíblia fala aqui, Paulo falando sobre matadores dos pais e das mães, ou seja, matricidas, né, e patricidas, que pode significar feridores de pais e mães, pecadores contra o quinto mandamento, né, onde fala devemos honrar pai e mãe. Então, desonrar pai e mãe é um pecado grave, né, contra a lei de Deus. Também tem os homicidas, que são pecadores contra o sexto mandamento, guardando, então não pecam contra o sexto mandamento, que é não matarás, né? Não matarás, pessoas que são homicidas. E aí vem o versículo 10, seguindo ainda uma lista de pessoas que estão contra a lei de Deus, que não obedecem à lei de Deus, que não seguem os padrões de Deus, que são os que cometem pecados sexuais, né? Está aí impuros, sodomitas, né? Cometem pecados sexuais, seja adultério, né? Prostituição e sodomitas, tudo isso. Também temos aí roubam a liberdade das pessoas, isto é, traficantes de escravos, pessoas que oprimem o seu próximo, que oprimem a outras pessoas, que pisam nas outras pessoas, né? Também tem os mentirosos, né, que jura falsamente, aí ofende o nono mandamento, que não levantar falso contra o seu irmão. E qualquer outra coisa, né, responde ao 10º mandamento em seu aspecto mais amplo. Ele não especifica particularmente o tipo de pecado, mas lá fala que é desejar as coisas do próximo, né? Coisas dessa natureza. Então, são pessoas que tomam atitudes contra a lei de Deus, né? A lei moral de Deus, e Paulo, então, aqui está falando seriamente contra essas pessoas. Para essas pessoas foi feita a lei, né? A lei deve pegar essas pessoas, porque é a lei colocada por Deus, que é boa para organizar a sociedade que Deus deu para Israel lá naquela época, para organizar a nação de Israel. Mas é um padrão para nós hoje também, apesar de não salvar, mas condena os pecados. Oremos. Deus nosso Pai, louvamos, te exaltamos pela tua graça para conosco, apesar de sermos pecadores e não ter capacidade nós mesmos de
obedecer a tua lei, a tua palavra, mas que o Senhor nos ajude cada dia para que sejamos vitoriosos na nossa vida cristã. Abençoe também os necessitados que estão doentes, acamados, que o Senhor possa visitá-los e abençoá-los pela tua graça e a tua misericórdia, em nome de Jesus. Deus te abençoe e te guarde. Tenha um bom dia.